O Flávio Bolsonaro ele conseguiu obter uma decisão favorável na justiça com a anulação de certas provas. Foi uma vitória, pero no mucho, pero no mucho. Vamos conversar sobre isso, sobre essa decisão a respeito do STF, a respeito das provas. Mas antes eu peço o seu like, clique no botão de gostei, uma força imensa que você dá para o canal. E o seu like, como você sabe, vale mais do que qualquer apoia-se. Então clique no botão de gostei. E eu quero, antes de entrar nesse assunto, fazer aqui uma explicação a respeito do conteúdo desse vídeo. Porque o Flávio ele obteve duas decisões recentemente na justiça. A anulação das provas, que nós vamos conversar sobre isso, e também a decisão sobre o foro dele. Eu não tenho embasamento, conhecimento jurídico para poder comentar a respeito da decisão do foro, tá bom? Então não é isso que eu vou comentar no vídeo de hoje. Eu não vou nem entrar nessa questão, porque foge muito do meu conhecimento. Mas, para não deixar você na mão, eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo do Reinaldo Azevedo, o comentarista da Band News, que fez um comentário muito interessante e muito explicativo sobre a decisão do STF. Então o link está aqui na descrição, se você quiser entender mais sobre esse assunto, passe lá e veja esse vídeo do Reinaldo Azevedo. Mas vamos falar sobre a anulação das provas do Flávio. De fato, essa foi uma decisão acertada pelo STF, porque parte das provas que foram obtidas contra o Flávio, elas foram obtidas sem a devida autorização. E algumas provas você não pode coletar, não é simplesmente você vai lá, coleta, quebra sigilo, faz esse tipo de... Não, não pode, isso não pode ocorrer, porque você tem todo o processo legal para que isso possa ser validado. Quando as provas elas são obtidas de modo indevido, como algumas provas do Flávio foram obtidas, o tribunal precisa de fato anular essas provas. E aqui no canal nós respeitamos o processo penal como tem que ser. Nós respeitamos o rito, nós respeitamos o curso. E aí não importa se é o Flávio, não importa se é o Oswaldo, não importa quem quer que seja, tem que ser respeitado. Porque hoje nós aprovamos uma conduta ilegal a respeito de um julgamento, só que depois essa mesma conduta ilegal pode acabar se virando contra nós. Então há uma ordem, há um processo, há um rito que precisa ser respeitado. E se você aprovou a decisão do STF a respeito do Lula, porque houve aí uma quebra do processo legal com o Sérgio Moro, essa é uma decisão que você também tem que acatar, porque essas provas não foram obtidas de modo legal. Então esse é o posicionamento do canal, nós sempre estamos do lado da justiça e do processo correto da justiça. Mas, apesar de muitas provas terem sido anuladas, o relatório que deu origem a tudo isso continua valendo. Ele continua valendo. Então o sono do Flávio a respeito das rachadinhas, ele não vai ser um sono tranquilo. Porque nós temos que lembrar que o grande problema das rachadinhas não é falar que o Bolsonaro é corrupto, não é falar que o Bolsonaro desviou dinheiro, porque tudo era um esquema só. O grande problema das rachadinhas é a ligação do Flávio Bolsonaro com o capitão Adriano da Nóbrega, miliciano que foi morto no ano passado, porque duas contas abastecidas pelo Fabrício Queiroz eram administradas pelo capitão Adriano. E o capitão Adriano ele era miliciano, ou seja, fazia parte do crime organizado do estado do Rio de Janeiro. Então, o capitão Adriano é a ligação direta e intrínseca da família Bolsonaro com a milícia do Rio de Janeiro, porque dinheiro público do Flávio Bolsonaro abastecia a milícia do Rio de Janeiro. Então tudo isso precisa ser esclarecido e é a grande questão envolvendo as rachadinhas. Mas olhem só o que a Juliana Dalpiva escreveu no UOL. Flávio com foro, mas relatório que tirou o sono da família Bolsonaro segue. Há pouco mais de um ano, as provas colhidas para formalizar a denúncia contra o Bolsonaro no TJ precisavam ser transportadas em um carrinho dentro dos corredores do Ministério Público do Rio de Janeiro. Uma pessoa sozinha empurrava um carrinho, de tanta prova que tinha contra o Flávio. Porém, olhem só, foram reunidos mais de 6.000 páginas de documentos, além dos demais dados em formato digital. Só que as recentes decisões do STJ e do STF acabaram anulando diversas provas, reduzindo essas milhares de páginas a apenas alguns volumes do antigo carrinho. Mesmo assim, o sonho do senador de ver o caso arquivado não se completou,
porque a partir da decisão do STF ontem de anular 4 relatórios do COAF, restou o relatório que deu origem à investigação que iluminou o caminho para a coleta das demais provas. Então o cerne da questão continua existindo. A investigação vai voltar para aquela etapa? Vai voltar. Vai haver um trabalho? Vai haver. Tudo vai ter que ser feito novamente. Não tem problema. Isso vai acontecer. E quanto mais distante o Bolsonaro estiver da presidência da República e a chance dele perder a eleição ela é praticamente de 100%, mais chances o Flávio tem de ser investigado e condenado. O medo do Flávio é justamente perder a blindagem que ele possui por ser filho do presidente. E ele já previu que caso o Bolsonaro seja derrotado, vai haver uma reação institucional contra ele. Ele vai ser, entre aspas, perseguido. Ele sente isso. E aí, pessoal, é a ligação da família Bolsonaro com o crime organizado. Flávio Jair tem pesadelos com esse documento e a história desde que o caso veio à tona por uma reportagem do Estado de São Paulo. Sob anonimato, um aliado de Flávio contou à coluna que dias depois da notícia, naquele dezembro de 2018, o senador telefonou uma noite para desabafar sobre a pressão que sofria e deu a entender que a grande preocupação era com o caminho que iluminava a história até seu pai, o então presidente Bolsonaro. Então aí tem várias questões e vários documentos, só que tem alguns documentos importantes, como as provas do Fabrício Queiroz indo lá depositar o dinheiro, isso ainda está valendo. Outros depoimentos sobre a existência das achadinhas ainda também estão valendo. Então mesmo o Flávio tendo obtido uma vitória na justiça, essa não foi uma vitória completa. Não foi. Ele obteve um golzinho lá, mas o jogo ainda não acabou. E é uma situação ainda complicada, porque o processo vai continuar existindo e a investigação vai continuar avançando. Pode ser que levem anos para que isso seja concluído? Pode. O Mensalão, em 2005, foi ter o primeiro preso, o Valdemar Costa Neto, o boy, agora o noivinho, o novo noivo do Aristides, né? Não, o novo noivo da noivinha do Aristides, ele só foi ser preso, foi o primeiro preso do Mensalão, em 2012. Então, 7 anos depois. Então vamos com calma, tudo vai chegar ao seu tempo. Tudo vai chegar ao seu tempo. E o castelo de cartas da família Bolsonaro já começou a cair. E vai continuar caindo a partir de 2023, quando o Bolsonaro deixar a presidência da República. Imaginem só, Bolsonaro preso, com Flávio preso, e o grande sonho, né, ver o Eduardo Bolsonaro afastado da sociedade. Porque aquele homem, ele é um perigo continuar solto, porque ele fica destilando um monte de abobrinha, um monte de bobagens. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.